nós vamos, antes de iniciar propriamente dito a discussão, há um problema aqui que eu queria resolver, que é o seguinte: os alunos não foram representados hoje de manhã. Eles foram convidados, aceitaram. Eu cheguei até a ver um filme que eles passaram, muito bem feito, muito bonito, que eu até pedi que podiam projetar aqui, e foi passado uma segunda versão do filme, que não é aquela que eu vi. Pode ser que eu tenha cometido algum engano, mas essa não era realmente. Por outro lado, mais tarde, o Igor, que é o outro aluno, ele trouxe uma carta que é a opinião dos alunos. Eu acho de direito pedir que o Igor, então, leia essa carta, Igor, que é uma opinião muito importante, que é a opinião dos futuros médicos daqui da nossa escola, né? Por favor. Você venha, leia daqui. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos os participantes. Então, bom, só para deixar claro, essa foi uma opinião entre todo o centro acadêmico, né? Que, até como começa aqui, dia 29 de agosto de 2013, o KPB realizou uma roda de conversa acerca do programa Mais Médicos, instituído pelo governo federal, tá abaixo? Instituído pelo governo federal através da medida provisória número 621, de 8 de julho de 2013. O intuito do debate era entender a medida Mais Médicos para além de ser contra ou a favor, mas sim o seu significado enquanto política pública de saúde. Nesse dia, lemos a medida provisória e discutimos seus pontos mais controversos. A seguir, seguem os pontos mais problemáticos abordados. O parágrafo 1º do artigo 1º afirma que o Mais Médicos, enquanto política pública para a saúde brasileira, visa diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde. Contudo, essa visão reforça a posição de poder do médico, como se levando médicos onde não há problemas de saúde, estariam resolvidos. Dessa forma, subestima-se a atuação de enfermeiros, nutricionistas, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, profissionais indispensáveis para a promoção e manutenção da saúde da população. Além disso, essa medida não age nos determinantes em saúde, isto é, a lógica de uma política pública que vise realmente a saúde do povo brasileiro deveria atuar nas causas dos problemas, de tal modo que o cidadão necessitasse de menor tratamento médico possível. Essas medidas seriam melhora na moradia, saneamento básico, acesso à educação e lazer, redução de jornada de trabalho, melhora dos equipamentos de trabalho, entre outras coisas. No artigo 3º, onde diz autorização para o funcionamento de curso de graduação em medicina, por instituição de educação superior privada, será precedida de chamamento público e caberá ao ministro do Estado da Educação dispor sobre. E no parágrafo 2º do mesmo artigo, diz parágrafo 2º, por meio de termos de adesão que tratam o inciso 2 do caput, o gestor local do SUS compromete-se a oferecer para a instituição de educação superior vencedora do chamamento público a estrutura de serviços, ações e programas de saúde necessário para a implantação e para o funcionamento do curso de graduação em medicina. O texto mostra a intenção do governo de expansão das universidades privadas, transformando o ensino superior em mercadoria e aprofunda a política de transferência de recursos públicos para o privado, iniciadas com o FIES e o ProUni. Nesse mesmo sentido, compreendemos a desvalorização e precarização que pretende o governo perante as universidades públicas, as quais deveriam ser prioridade, garantindo seu enfoque em uma educação de qualidade, laica e para todos. Além disso, pode-se perceber a intenção de onerar dos cofres públicos. Afinal, o governo fornece toda a estrutura cara, aparelhos de saúde, e as grandes empresas de educação devem oferecer apenas salas de aulas e professores, podendo cobrar mensalidades caríssimas. No artigo 4º, parágrafo 3º, onde diz, parágrafo 3º, durante a realização do segundo ciclo, é assegurada aos estudantes de medicina a percepção de bolsa custeada pelo Ministério da Saúde em valor estabelecido em ato do Ministério do Estado da Saúde. O KPB acredita que as mudanças no currículo de medicina devem ser debatidas com as entidades que tratam do ensino médico, bem como com as entidades estudantis. Ademais, reconhecemos que nesse segundo ciclo, cuja proposta foi transferida para 1 ou 2 anos de residência obrigatória, o recém-formado estará sujeito a condições precárias de trabalho, sem a devida orientação de médicos capacitados na área, com direitos trabalhistas restritos a salários e à mercê do governo. Quanto ao artigo 7º, cujo tema vem sido mais amplamente divulgado e debatido nas entidades médicas a respeito dos médicos para trabalharem nas regiões mais carentes do SUS, o KPB reconhece a falta de médico nas regiões distantes dos centros tecnológicos e considera a ideia válida como processo paliativo para sanar tal deficiência.
Porém, admitimos que os problemas da saúde pública no Brasil ultrapassam a questão dos médicos nessas regiões. A promoção de uma saúde pública e de qualidade requer atendimento multidisciplinar com outros profissionais da área da saúde, bem como infraestrutura pública. Não podemos nos esquecer também da dificuldade dessa medida em fixar o médico na região atendida. Reforçamos nosso posicionamento em defesa das condições de trabalho dos profissionais que trabalharão no programa Mais Médicos, desrespeitadas pelos artigos 11, cujo texto diz, artigo 11, as atividades desempenhadas no âmbito do projeto Mais Médicos para o Brasil não criam vínculo empregatício de qualquer natureza. Das considerações finais, o KPB vem se mostrar veementemente contrário à total liberdade que a medida coloca para que o governo gerencie as verbas destinadas ao programa, de acordo com o artigo 17. Para a execução das ações previstas nessa medida provisória, o Ministério da Educação e da Saúde poderão firmar acordos e outros instrumentos de cooperação com organismos internacionais, instituições de educação superior nacionais e estrangeiras, órgãos e entidades de administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, consórcios públicos e entidades privadas, inclusive com transferência de recursos. Lembrando que a orgia público-privada mostra-se nociva ao povo brasileiro, favorecendo clientelismo e corrupção com contratos superfaturados, etc. Vídeos recentes mega-eventos como estádios para a Copa da FIFA. Finalmente, o KPB também mostra-se contrário ao incentivo que a medida garante à EBSERB. De acordo com o artigo 20, fica a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSERB, autorizada a conceder bolsas para as ações de saúde e ressarcir despesas, a adotar outros mecanismos de incentivo às suas atividades institucionais e a promover as ações necessárias ao desenvolvimento do programa Mais Médicos, observada pela Lei nº 2.550, de 15 de dezembro de 2011. Temos essa posição uma vez que essa forma de gestão segue a lógica do lucro, avessa à lógica do ensino, permitindo, por exemplo, hospitais dupla porta, na qual os pacientes atendidos pelo privado recebem mais atenção que os do público, já que o lucro vem do privado. Prevê a terceirização dos funcionários, com a piora nas condições de trabalho, dos TAs, dos hospitais, e prejudica a pesquisa, pois o foco vai todo para a extensão, já que o modelo de administração empresarial, os médicos devem bater metas de atendimento, relegando menos tempo para projetos de pesquisa. Após discutirmos a medida provisória a fundo, foram destacados 2 pontos importantes. O primeiro seria a relação à posição das entidades médicas, CFM, CREMESP e AMB, frente a esse projeto do governo. Como vimos, existem muitas questões no Mais Médicos prejudiciais à saúde do povo brasileiro, como a precarização do trabalho médico, a desvalorização dos outros profissionais de saúde, a privatização da saúde e do ensino superior e a ineficácia em atingir os determinantes em saúde. No entanto, essas entidades criticam apenas a vinda dos médicos cubanos e dizem que o problema da saúde brasileira resume-se à falta de infraestrutura. Percebemos que esse discurso é no mínimo demagógico. Outro ponto em relação à falsa dicotomia apresentada pela grande mídia. De um lado, as entidades médicas contrárias à vinda dos médicos cubanos e diversas manifestações de xenofobia. Do outro, aliados da política governista afirmando que a medida resolverá os problemas de saúde do Brasil. No entanto, não se viu em nenhum veículo de comunicação um debate aprofundado sobre saúde e muito menos sobre os programas Mais Médicos, cujo apenas um dos artigos se relaciona à importação de médicos estrangeiros. Ainda discutimos a posição de muitas pessoas que se dizem a favor da medida porque, no momento, é o que dá para fazer, é o melhor do que nada. Nesse momento, analisamos um dado da nota técnica do IPEA, de maio de 2013, na qual dizia que só em 2011, os médicos e convênios da saúde receberam mais de 15 bilhões em renúncia fiscal. Isso equivale ao dobro do custo de todos os estádios da Copa. Nesse momento, nos deparamos com uma enorme contradição, pois o mesmo governo que anuncia o programa Mais Médicos, com foco na vinda de médicos estrangeiros para salvar a saúde do Brasil, é aquele que entrega quantias bilionárias ao setor privado em forma de impostos. Se esse dinheiro fosse investido diretamente na saúde pública, a medida provisória poderia se chamar Mais Médicos, mais universidades públicas, mais unidades básicas de saúde, mais ambulatórios, mais hospitais. Ou seja, o governo prefere fornecer ao povo brasileiro migalhas, ao invés de enfrentar o interesse das grandes empresas da saúde. Por fim, ainda discutimos o papel das OS no cenário atual da saúde. Essas entidades filantrópicas administram a maioria dos aparelhos do SUS pelo Brasil, com contratos bilionários, sem licitação e com pouquíssima fiscalização. O resultado é a precarização do trabalho em saúde, a piora de qualidade nos atendimentos à população, com o aumento da rotatividade de profissionais, por exemplo, e, é claro, o aumento da conta bancária de diversos membros das OS, que são também de conselhos gestores de hospitais particulares, têm cargos municipais, estaduais ou federais e, às vezes, fazem parte da reitoria de universidades.
Ou seja, para esses seres iluminados não existe conflito de interesse, muito menos informação privilegiada. Lembramos ainda que a maioria dessas ações não são ilegais, embora totalmente imorais e nocivas ao povo brasileiro. Obrigado, professor. Obrigado. Professor, aí do lado. Nós ouvimos uma opinião que realmente não está de acordo com a opinião que foi dito por outros aqui. Isso é muito natural e isso tem que haver mesmo sempre que existe um problema, uma situação que tem opiniões diferentes, o contraditório tem que aparecer e deve aparecer, né? Falamos com a opinião do Centro Acadêmico Pereira Barreto, da Escola Paulista de Medicina. Isso é o representativo disso. É óbvio que nós vamos ter que fazer mais tarde reuniões com os estudantes e com todo mundo para discutir de uma maneira diferente a opinião deles e colocá-la frente à nossa. Isso, na minha opinião, é uma coisa muito importante, porque senão não adianta nada. E os médicos vão continuar com uma postura que nós achamos que não é correta e eles acham que a nossa postura não é a correta, né? Eu só queria dizer para o seguinte, tem uma frase que eu sempre sigo, que eu acho que é bastante importante, vocês incorporem também, né? É uma frase dita por alguém que eu nem admiro muito pelo papel que ele teve no mundo, mas que teve um grande papel no mundo, foi Churchill. Ele dizia o seguinte, que ele detestaria viver num país de velhos revoltados e jovens conformados. Então, eu acho que o seu inconformismo é uma coisa que se espera mesmo, e muitas vezes a verdade e o progresso tem surgido do embate de ideias. Agradeço a sua apresentação do Centro Acadêmico Pereira Barreto. Foi absolutamente pacífica essa reunião. Eu tinha um pouco de medo que pudesse haver até algum protesto, que não houve, né? Realmente foi assim, realmente bastante. Bom, eu quero agora, então, passar para discutir a parte final. Tudo bem? Tá. Então, você, por favor, pode chamar. Acho que sim, vou chamar. Para compor essa mesa de debate final, nós convidamos o Dr. Roilder Romero Frometa e o Dr. Vinícius Ximenes da Rocha, por favor, junto com o professor Dr. Elisaldo Carlini. Nós temos três perguntas que foram formuladas para as palestras do período da manhã. E após o debate dessas perguntas, quem tiver mais alguma pergunta a fazer, pode procurar a equipe de apoio nos corredores laterais. Por favor, doutor Felipe Proenço, para compor a mesa. As perguntas, elas não foram direcionadas, as perguntas que recebemos do período da manhã não foram direcionadas a um palestrante específico, portanto eu vou lê-las e a mesa pode ficar à vontade para se organizar e responder como preferir. A primeira pergunta é da Silvia Helena Batista, a instituição dela é a Unifesp Campus Baixada Santista. Ela pergunta, primeiro, como articular o programa Mais Médicos com a perspectiva da interprofissionalidade e, portanto, como ampliar para as profissões de saúde? Em segundo, ela pergunta, ao assumir a residência médica como espaço privilegiado de formação, como está sendo planejada a articulação com os programas de residência multiprofissional em saúde? Simone Conde, supervisora do programa Mais Médicos da Universidade Federal do Pará. Ela pergunta, o que garantirá a permanência e a continuidade das conquistas alcançadas pelo programa Mais Médicos na estratégia Saúde da Família, pensando inclusive no vínculo já construído entre os profissionais médicos e a comunidade assistida com os demais profissionais da saúde? Pergunta também, qual será a titulação do egresso que realizar somente 1 ano de residência médica em medicina de família e comunidade? Pergunta ainda, quais são as políticas governamentais que objetivam garantir a capacitação de professores preceptores na mesma proporcionalidade do aumento do número de vagas em cursos de medicina e residência médica? E a última pergunta inscrita, não há identificação. A pergunta é para os médicos e pacientes. Como foi a adaptação cultural e no que interfere a diferença cultural na moradia, trabalho e qualidade de vida?
para os médicos e pacientes, como foi a adaptação cultural e no que interfere a diferença cultural na moradia, trabalho e qualidade de vida. Primeiro, cumprimentar a professora Silvia, né, que tem um trabalho muito importante aí na discussão, inclusive da pergunta que ela fez, que é da interprofissionalidade. A gente entende que o Mais Médicos ele trouxe um marco regulatório importante para qual que é o papel do Estado, qual que é o papel da corporação, qual que é o papel da sociedade na discussão da regulamentação de cada uma das profissões. Claro que as profissões têm diagnósticos distintos. Quando a gente olha a realidade do mercado de trabalho, da enfermagem, da nutrição, da fisioterapia, a gente tem diferenças importantes no mercado de trabalho. Mas a gente acha que são iniciativas importantes se a gente começar a pensar para todas as profissões em saúde, e aí, nesse momento também pensar do ponto de vista interprofissional, né? Claro que dialogar com todas as profissões, apontar no sentido da interprofissionalidade, qual que seria essa possibilidade de regulação também. A gente já tem feito algumas rodadas junto a outras representações das categorias profissionais, exatamente na intenção de fazer esse diálogo. Eu acho que quem faz muito bem esse diálogo foi citado também, que é a questão da residência multiprofissional. Assim como a gente tem feito uma expansão importante da residência médica, a gente também tem feito uma expansão importante da residência multiprofissional. O Vinícius tem os dados gerais. Do ponto de vista de financiamento do Ministério da Saúde, a gente expandiu mais 586 bolsas esse ano de residência multi, chegando à oferta de 3.461 vagas de primeiro ano de residência multiprofissional. A gente tem o entendimento que a residência multiprofissional tem uma proposta diferente da médica, que tem mais clara essa questão da formação de especialistas. Eu acho que se a residência multi for necessariamente nesse caminho, ela pode acabar entrando num processo de subespecialização que não nos parece que seja tão interessante. Agora, do ponto de vista do que a residência multiprofissional consegue, em termos de formação em serviço de pós-graduação lato sensu, em termos de educação permanente, é muito significativo. E a gente busca incentivar nos serviços, nas localidades, que haja integração entre a residência médica e multiprofissional. A dificuldade é uma integração do ponto de vista de legislação, porque a legislação das duas modalidades de residência são bastante diferentes. Na verdade, a residência multi, ela carece ainda de maior legislação, ela só tem uma lei que cita em um artigo e depois as resoluções da comissão. Então, a gente tem trabalhado na perspectiva de ampliar essa legislação e de localmente integrar os programas. Acho que essa diretriz que a Silvia colocou de integração entre a residência multi e médica, ela é fundamental localmente nos serviços, tanto que no edital que a gente lançou o resultado, por exemplo, da medicina de família, a gente financiou bolsas de medicina de família, aonde tinha de saúde da família e comunidade, e vice-versa nessa integração entre médica e multi. Do ponto de vista da pergunta da Simone, de permanência e continuidade, primeiro, os estudos que a gente tem do mercado de trabalho demonstram que já existe uma rotatividade muito grande nas equipes de atenção básica. Claro que a gente tem excelentes exemplos de profissionais que estão há muito tempo nas suas equipes, que desenvolvem o trabalho com um vínculo e com uma longitudinalidade muito importante. Mas essa não é a realidade em geral do mercado de trabalho na atenção básica, que tem uma grande rotatividade e que quando sai um profissional da atenção básica, tem dificuldade de voltar a preencher essa vaga, esse local onde o profissional estava. Geralmente demora pelo menos 3 meses para conseguir voltar a preencher. Então a gente entende que esses tempos que estão sendo propostos pelo projeto Mais Médicos, que são de 3 anos, com possibilidade de prorrogar por mais 3 anos, e essa prorrogação é vinculada ao CPF do médico, então não à vaga. Então os 3 anos começam a contar de quando o médico ingressou no projeto, se avalia ao final dos 3 anos desse desenvolvimento de atividade, se é o caso de ter uma prorrogação maior ou não. E para nós isso já representa um período importante de inserção do médico na atenção básica. Agora, as medidas estruturantes do projeto são fundamentais para a gente pensar na continuidade. À medida que a gente tenha mais médicos graduados no Brasil, a gente tenha mais médicos de família, a gente também consegue visualizar mais possibilidades de uma inserção a longo prazo desses profissionais graduados aqui no Brasil. A gente, de alguma maneira, acabou criando as condições objetivas para pensar em iniciativas nacionais de contratação de profissionais. Antes do Mais Médicos, o recrutamento, a contratação de profissionais era sempre através
das prefeituras, das secretarias municipais de saúde. Agora a gente já criou um mecanismo com financiamento de um recrutamento nacional. Se esse recrutamento nacional tem que se manter para todas as áreas, ou progressivamente algumas localidades vão ter condições com mais profissionais brasileiros de contratá-los, é a aposta que a gente está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente imagina que, a gente viu o exemplo de áreas indígenas, comunidades mais distantes vão precisar, continuando, né, de um mecanismo nacional de contratação. Então, a perspectiva de permanência desses profissionais é 3 anos prorrogáveis por mais 3, e a perspectiva de continuidade é a gente ter profissionais brasileiros e médicos de família brasileiros em quantidade suficiente para dar as respostas necessárias. Eu, infelizmente, por questões de horário de voo, vou ter que me despedir. Eu queria parabenizar muito as apresentações que a gente teve dos pacientes, dos agentes comunitários de saúde, dos médicos. Foi bastante emocionante para nós e, às vezes, a gente fica na gestão do programa, tendo que acompanhar todos os 14 mil médicos, nem sempre a gente consegue ter toda essa dimensão do que está acontecendo no território. Então, foi muito gratificante para nós poder acompanhar isso, tanto que eu acho que a terceira pergunta, eles mesmos deveriam responder, né? A pergunta sobre como foi a adaptação cultural. A gente tem, a pesquisa essa que eu apresentei, os resultados, demonstrou também que, por mais que tenha ocorrido uma resistência dos médicos brasileiros com relação ao programa como um todo, quando chegava na unidade de saúde, a integração com a equipe era excelente e com os médicos brasileiros gradualmente foi chegando num nível muito bom de relação também. Mas eu acho que a adaptação, como que foi isso, é importante eles estarem descrevendo. E queria, mais uma vez, estar parabenizando aqui o professor Carline. Acho que a metodologia, como que ficou composto o simpósio, foi excelente, né, de a gente ter a visão da política no período da manhã, com falas extremamente relevantes, e no período da tarde, esses depoimentos que ajudam a gente visualizar o que está acontecendo no projeto. Então, parabéns mesmo pela organização, e a gente agradece a possibilidade de estar participando e colocando sempre o Ministério da Saúde à disposição para estar fazendo esse debate. Obrigado. Bom, inclusive já pegando esse gancho do Felipe, eu acho que foi basicamente emocionante. Eu acho que muitos dos relatos que nós tivemos na parte da tarde, todos me chamaram muita atenção, mas 2 relatos, praticamente, pessoalmente me tocaram muito. Uma foi do colega em Nossa Senhora das Dores. Eu já trabalhei no semiárido nordestino, eu sei como é muito dessa realidade, e foi praticamente você mostrando um pouco do seu trabalho lá, foi meio que passando um filme na minha cabeça. Então, acho que mexe muito com a gente que tem identidade com esse tipo de trabalho. E o outro foi do colega, acho que venezuelano, que trabalhava em São Paulo. Achei muito legal, um jovem de 25 anos, com uma mentalidade, com uma visão de cuidado na atenção primária. Acho que é a idade que muitos, talvez, de nós que atuamos, né, já atuamos na ponta da atenção primária, começamos nosso trabalho. Então, foram relatos que muito nos tocam, né? E eu acho que é bastante positivo para a gente que está tocando a política, a gestão desse processo, perceber efetivamente esses ecos positivos do que estão vindo aí da realidade concreta nos diversos municípios brasileiros. Bom, queria tocar em alguns aspectos em relação à questão das diversas áreas profissionais em saúde, dos outros cursos da área da saúde, além no curso de medicina, como esse nosso processo do Mais Médico ele pode reverberar, ele pode abranger outros cursos. A gente começou, inclusive, no final do ano passado, a gente teve uma primeira reunião com todas as associações de ensino da área da saúde, praticamente todas estavam representadas, mesmo a ABEM, a Associação Brasileira de Educação Médica, e as outras associações, né, de ensino das demais áreas profissionais da saúde. E algumas questões foram bastante interessantes nesse debate, do ponto de vista da gente perceber as possibilidades, obviamente entendendo que cada curso tem um formato diferente. Então, por exemplo, a enfermagem, ela viveu durante a década de 90, os primeiros anos dos anos 2000, um processo de expansão que foi muito importante, que talvez os temas que envolvem a avaliação são muito mais tocantes do que o tema da expansão, né, num ritmo como, por exemplo, a gente tem feito na medicina.
Já a terapia ocupacional é uma área que ela precisa fazer uma expansão enorme, porque hoje a quantidade de novos empregos, a necessidade desse profissional no sistema de saúde hoje é enorme. A gente tem pouquíssimos cursos no país, então cada curso tem um pouco uma realidade diferente, mas algumas coisas nos tocaram a atenção dos potenciais em comum e que, inclusive, alguns cursos, como a enfermagem, já apontam que, inclusive, querem começar movimentos nesse sentido. Então, primeiro, uma série de inovações que nós trouxemos às novas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em medicina. Isso é fundamental. Primeiro, essa diretriz curricular deixou muito mais claro do que quando nós falamos em competência, do que é competência. Ela define muito mais claramente o que é essa questão da competência que a gente tanto discute na educação médica. Porque muitas vezes tem gente que discute competência como se fosse só habilidade. Tem pessoas que muitas vezes minimizam o debate atitudinal do ponto de vista de pensar a competência. Então, tem muitas confusões do ponto de vista da apropriação um pouco desses termos, desses conceitos. Essa diretriz deixa muito mais claro o que é a visão de competência, ela traz uma visão de desempenhos, que é uma outra visão, aplicando o debate de competência, pensando naquilo que a gente quer, aonde a gente quer que o estudante chegue do ponto de vista da formação dele. Ele deixa muito mais claro a presença a partir de um conjunto de mudanças que nós tivemos nas redes de atenção à saúde nos últimos anos, que a mudança nessas redes de atenção tem que estar representadas dentro dos cursos de medicina. Então, por exemplo, a saúde mental é um tema fundamental. É um tema, por exemplo, quando a gente pega o Provab, que é um programa de acesso voltado aos médicos brasileiros, a maior parte dos médicos brasileiros formados falam claramente que tem grandes dificuldades de organizar o seu processo de trabalho no que condiz à saúde mental. Há um grande ato do ponto de vista da formação da graduação em relação a isso, e a diretriz curricular está deixando claro, por exemplo, que a saúde mental tem que estar presente, inclusive como rodízio obrigatório dentro do sistema de internato, dos estágios finais dos cursos, por exemplo. Então, uma série de inovações do ponto das diretrizes curriculares que eu acredito que elas acumulam, e os outros cursos têm achado bastante positivo nesse sentido. Uma segunda questão que eu acredito que na medicina a gente está tendo e que ajuda a gente a pensar o processo das diversas áreas profissionais é o debate da regulação. Esse é um outro debate que eu queria enfatizar claramente isso. Vejam bem, eu acho que a gente precisa esclarecer um pouco melhor esse debate da questão público e privado de vagas, que eu acho que foi um tema que durante o nosso seminário apareceu em diversos momentos. Vejam bem, só para vocês terem uma ideia de onde eu quero chegar com uma determinada análise. A gente, como eu mostrei para vocês, estamos fazendo todo esse esforço dentro do programa Mais Médicos, no sentido de conseguirmos garantir uma melhor condição de acesso da garantia do direito à saúde a uma geração, tentar antecipar isso em uma geração, né? Então, eu coloquei para vocês que a gente, por exemplo, em 2026, tem uma expectativa de chegar num patamar de médicos por 1.000 habitantes, que para a gente vai dar uma condição muito melhor do ponto de vista de pensar o acesso a serviços de saúde para a população, se não tivéssemos intervindo aí, talvez, em 2035, onde as necessidades de saúde forem muito maiores, é que a gente ia chegar nesse patamar, possivelmente com necessidades muito mais complexas do que a gente tem hoje do ponto de vista de pensar a atenção à saúde. Mas algumas pessoas podem achar 10 anos, 9 anos, isso não é nada, mas para a vida das pessoas, 9, 10 anos é muita coisa. É muita coisa. E isso tem que ser refletido. Então, quando a gente começou esse debate de planejar a questão de expansão de vagas no Mais Médicos, primeiro, lá em 2012, nós já tínhamos uma política muito clara de expansão de vagas de medicina em instituições federais de educação superior. Nós tínhamos mapeado, naquele momento, em 2012, 1.650 vagas, né? Com o advento do programa Mais Médicos, essas vagas entraram dentro dessa meta das vagas que eu apresentei para vocês. Essas vagas elas foram incorporadas e começamos um movimento junto com as universidades federais de perceber quanto a mais do que a gente já tinha construído, a gente conseguia chegar na ampliação de vagas nas universidades federais até 2017, para chegar nesse efeito que nós estamos pensando. Bom,
Hoje nós estamos, depois de muitas rodadas de pactuação com as universidades, garantia de recursos, de pessoal, um planejamento de um provimento disso de forma escalonada, nós estamos chegando hoje nas universidades federais, dentro da meta do Programa Mais Médicos, a 3.600 vagas. Com todo o esforço, eu dizendo assim, o esforço máximo das universidades federais hoje na capacidade delas de conseguirem ampliar vagas. Então, há uma decisão política muito clara. Precisamos chegar num patamar melhor, senão, enfim, a gente não consegue organizar o contexto dessa rede de atenção à saúde com uma garantia de ser acessível, equânime, integral para as pessoas. A gente não consegue fazer isso melhorando a nossa capacidade de provimento de médicos, né? Bom, vamos ter que utilizar o setor privado para poder expandir vagas, mas como fazer esse processo? E tem uma grande inovação do ponto de vista da regulação do que nós estamos fazendo hoje com a expansão de cursos privados. Primeira coisa que é importante, a lógica não é mais a lógica de balcão, chega lá a instituição, com o seu curso, protocolo no MEC, tramita regulamentarmente, e no final sai um curso de medicina que vocês não têm uma noção clara de qual o impacto que aquele curso vai ter para o sistema de saúde. Então, primeira coisa que é importante é um mapeamento claro de onde serem implantados esses cursos de medicina, com uma seleção dos municípios onde esses cursos deverão ser implantados. Então, a gente faz uma política de editais com critérios muito claros do ponto de vista de pensar a rede de atenção à saúde que é necessária para um curso de medicina. Primeiro são escolhidos os municípios. Após essa seleção dos municípios, a gente faz um processo de concorrência pública para cada um desses municípios onde a gente seleciona a instituição privada. Alguns critérios, elas entram dentro dessa questão. Por exemplo, o menor valor de mensalidade por aluno. Segundo, políticas de inclusão, ou seja, quais cursos que conseguem garantir maior proporção, por exemplo, de vagas voltadas ao ProUni, por exemplo. Terceira coisa que é importante, a vinculação do projeto pedagógico do curso com o desenvolvimento do sistema de saúde local. Quarto critério que é importante, qual a capacidade de investimento que aquele curso pode trazer para aquela rede de saúde local, para não ser também uma lógica utilitarista, né? Você tem uma mensalidade, a empresa ofere algum valor em relação a isso, mas não há nenhuma devolutiva do ponto de vista de investimento para o sistema de saúde. Então, tudo isso foi pensado com critérios bastante objetivos e uma lógica bem regulada, que nunca a gente fez isso na educação superior do país para nenhum outro curso na educação superior. É a primeira experiência de fazer regulação desse tipo do setor privado, nós estamos fazendo agora com o curso de medicina. É uma questão para a gente nova, efetivamente. A gente sempre começa um pouco conservador com esses primeiros editais, porque a gente sempre fica com medo de errar na mão em alguma outra coisa, porque a gente está mexendo com algo que tem uma série de variáveis, mas a diretriz é muito clara, não é fazer de forma indiscriminada essa expansão, e sim com um critério muito claro de regulação pautado pelo sistema de saúde. Uma terceira questão que eu acho que se estende para os cursos é a questão da avaliação, e tem inovações importantes nos cursos de medicina. Primeiro, que a nossa visão do ponto de vista do poder público, quem tem a competência de avaliar o estudante é o sistema educacional. A gente quer deixar bastante claro isso. Quem tem essa competência é o sistema educacional. O sistema educacional, que tem que ter a sua política de regulação, tem que ter a sua política de avaliação, claro, construída num debate amplo com a sociedade, com os vários setores interessados, mas quem regula e quem avalia tem que ser o sistema educacional. Então, dentro da lógica de que muito tempo, dentro do movimento de educação médica e mesmo no movimento das áreas profissionais da saúde, a gente discute a questão do teste de progresso, né? Essa lógica do teste de progresso foi incorporada para a gente avançar do ponto de vista da avaliação dos cursos de medicina. Então, muito baseado que historicamente, num formato de movimento que a gente faz no âmbito da educação médica, enquanto teste de progresso, isso está sendo incorporado dentro da lógica da avaliação progressiva de 2 em 2 anos, que está sendo pensado hoje para todos os cursos de medicina do país. Primeira coisa que é importante, a lógica não é ser uma avaliação punitiva para o estudante, a gente quer deixar bastante claro. O nosso objetivo com isso é que essa avaliação canalize elementos para a avaliação da instituição, complemente informações que nós trazemos a partir dos sinais do Sistema Nacional da Avaliação da Educação Superior. Primeira coisa que é importante. Segunda coisa que é importante desse processo é garantir o sigilo, a proteção para o estudante, para que não haja nenhum fator maior de exposição em relação a essas provas. A gente, inclusive, teve uma reunião essa semana, junto com o INEP, DENEM, ABEM,
ministérios, debatedores da educação médica. Foi um debate muito importante para começar a trajetória de discutir essa avaliação. Então, acho que é um cenário bastante interessante que é trazido para a gente. Em relação à residência multiprofissional, acho que há uma linha bastante clara, a gente tem uma linha clara de estabelecer vagas para a medicina geral de família e comunidade, né? Então, isso é uma coisa que está claro para a gente. O nosso objetivo é também, obviamente, a residência multi, no que couber a expansão também de residências multiprofissionais na atenção básica. Nós conseguimos fazer esses processos casados em diversos desses lugares onde nós tivemos essa possibilidade, é uma diretriz que nós temos, e do ponto de vista do programa Mais Especialidades, que ainda está em construção, ainda as diretrizes dele, inclusive o que vai ser necessário de expansão de vagas de residência para outras especialidades, que a gente possa fazer essa expansão de outras especialidades, visando o que é estratégico para algumas redes de atenção à saúde, pensando na residência médica também com algum componente no que toca à residência multi, isso também é algo que está no nosso horizonte, estamos aguardando um pouco mais a finalização desses estudos mais consistentes do Mais Especialidades. Uma outra coisa que é importante para a gente discutir é que, veja bem, como eu acho que essa questão da permanência e da continuidade. Veja bem, como eu muito coloquei, o programa Mais Médicos ele não é a panaceia. Então, assim, ele não trouxe todos os problemas que envolvem o mundo do trabalho e a atenção básica, ele não dá conta de responder. Nós estamos atacando um problema muito claro, que é o quê? Precisamos refletir sobre o provimento de médicos no Brasil, quantitativamente mesmo. O aspecto quantitativo ele é importante. Eu fico um pouco preocupado, muitas vezes, assim, a gente faz uma discussão muito apartada entre qualidade e quantidade algumas vezes. Acho que tem quantidades feitas com má qualidade e tem qualidades que são feitas a custas de exclusão, que não se pensa na quantidade. Então, acho que, obviamente, alguns cuidados nesse sentido é importante. Mas eu lembro um precursor da medicina de família brasileira, o Kurt Kutzel, ele sempre falava que quando a gente trata das questões de saúde, muitas vezes falar em quantidade também é falar em qualidade em muitas questões do que envolve a saúde. A gente não pode perder esse horizonte. Então, obviamente, formar mais profissionais, qual o perfil desses profissionais, isso é nossa questão estruturante dentro do Mais Médicos, que gera potência para discutir outras questões, inclusive. Por exemplo, um debate que não está resolvido dentro do Mais Médicos, mas eu acredito que ele em algum momento terá que ser resolvido no país, é o debate trabalhista do ponto de vista dos profissionais de saúde, especialmente dos profissionais da atenção básica. Isso é um problema que, inevitavelmente, nós vamos ter que resolver esse problema em algum momento para que a gente consiga, além de garantir provimento, ter estratégias claras de fixação dos profissionais. Carreira, outras questões, talvez, sejam estratégias importantes para discutir a fixação dos profissionais. Porém, discutir uma carreira, por exemplo, não é uma questão abstrata. Vou dar um exemplo concreto. Uma carreira, por exemplo, a ser discutida, 2 elementos são fundamentais para discutir uma carreira. Primeiro, você tem que discutir a força de trabalho que você tem disponível para organizar uma carreira. Isso é fundamental. E segundo, qual a dimensão do mundo do trabalho, dos postos de trabalho onde você vai rodar essa carreira. Se você não tem uma clareza dessas 2 questões, uma carreira não funciona. Então, o Mais Médicos está nos possibilitando hoje, primeiro, consolidar a atenção básica em alguns locais, expandir a atenção básica em outros, para a gente perceber qual é esse nosso universo de lugares de trabalho no Brasil na atenção básica que são necessários, inclusive para terem territórios com a quantidade de equipe por população melhor. Nós temos muitos lugares ainda com equipes com 4.000 pessoas, a gente sabe que isso é muito difícil no ponto de vista de organizar o cuidado. Então, do ponto de vista dos locais, os Mais Médicos, ele ajuda a organizar um pouco melhor esses cenários. Uma segunda questão que é importante, a gente está pensando para 10 anos garantir uma força de trabalho suficiente para que a carreira possa rodar. O que é a carreira rodar? Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei com um médico de família em Serra Grande, no interior da Paraíba, um município de 3.000 habitantes, em Bonito de Santa Fé, de 10.000 habitantes, mas sei lá, depois de 5, 10 anos de trabalho, eu resolvi morar em Patos, que é um município um pouco maior, com 100.000 habitantes, por algum motivo específico. Se você não tem gente suficiente para rodar uma carreira, você sai de Bonito de Santa Fé e você não tem ninguém para repor em Bonito de Santa Fé, porque não tem gente suficiente. Como o Felipe Proenço mostrou para nós, a gente vive uma realidade no Brasil que os postos de trabalho médico crescem num ritmo muito maior que a nossa quantidade de formandos em medicina. Isso é uma questão importante. Então,
O Mais Médicos, eu acredito, e esse é o nosso ponto de vista, ele dá condições, ele dá potência para enfrentar outras agendas que são fundamentais. Não resolve tudo, mas ele dá potência para resolver outras agendas. E outras agendas que vão ter que ser enfrentadas, sim, em algum momento, porque isso é uma demanda clara e é fundamental para a consolidação do sistema de saúde. Esse 1 ano na residência médica em medicina de família e comunidade, que algumas pessoas discutiram conosco, né, acho que alguém perguntou, isso é uma questão fundamental também. Veja bem, esse cenário da atenção do médico passar pela atenção básica na graduação, onde ele vai ter uma exposição muito maior aos cenários da atenção básica do que está previsto nas diretrizes curriculares. Isso é uma questão que é importante. Mas essa exposição do profissional na atenção básica dentro da medicina de família e comunidade, nos primeiros momentos dele pós-formado, também é um momento fundamental. Quem já trabalhou nos interiores do nosso país, na atenção básica, como um dos primeiros trabalhos de algumas pessoas, sabe do que eu estou falando. Esse momento do pós-saída do curso de medicina é um momento fundamental do ponto de vista da consolidação da prática da pessoa. Porque é o momento onde você começa a tomar as suas próprias decisões. Uma coisa é a gente ter um aprendizado na atenção básica, protegido um pouco pelo que é o cenário da graduação, onde algumas decisões, algumas medidas, algumas condutas não é você que tem que tomar. Né? Assim, então, se você tem um profissional, você está sob supervisão, você não tem autonomia prescritora, mas após formado, você já tem essas competências. Então, viver esse cenário e ter a oportunidade na atenção básica de poder exercer a partir da medicina de família e comunidade, uma clínica mais integral, uma clínica que saiba fazer um cuidado centrado na pessoa, que saiba que você consiga dominar princípios de prevenção quaternária, que você consiga desenvolver habilidades de comunicação, competências culturais, um raciocínio clínico muito melhor adaptado para poder lidar com cenários de uma demanda diferenciada, no cenário do ambulatório geral. Isso é fundamental, pessoal. Isso é uma coisa que falta para os nossos profissionais brasileiros hoje. Então, vai ser um momento de formação dos nossos profissionais muito singular. A gente não tem ainda definido quais especialidades serão pré-requisito 1 ano de medicina de família e quais serão 2 anos. A lei fala que as especialidades básicas é 1 ano, mas deixa as outras especialidades para a gente poder formar isso ao longo do tempo. A gente tem até 2018 para construir isso dentro da Comissão Nacional de Residência Médica, num trabalho muito tranquilo de diálogo com a sociedade de especialidades, com uma série de atores para a gente poder chegar a esse melhor formato de uma forma que seja equilibrada. Obviamente, crescer tanto graduação e crescer tanto residência em tão pouco tempo, não somos só nós no mundo que fizemos isso. A China fez isso, a Austrália fez isso, uma série de outros países fez políticas de expansão num ritmo como nós fizemos no Brasil. Contudo, nós temos ciência que existem alguns, não digo riscos, mas existem alguns desafios, existem alguns pontos sensíveis. E um ponto sensível que a gente tem clareza, inclusive pela experiência internacional, é um pouco do que nós tivemos, principalmente na questão de crescer vagas, mas o que a gente tem de corpo docente e de preceptores disponíveis. Tem um estudo, que eu posso até tentar resgatar isso, tem um estudo sobre a China, que é bem interessante, que mostra isso. A curva de graduação deles fez isso, mas a curva de docente deles se manteve com uma leve inclinação. Então, é um desafio para nós pensarmos a questão de como captar novos docentes para cursos de medicina num cenário onde a gente sabe que temos hoje um mercado hoje que não incentiva as pessoas a estarem hoje dedicadas aos espaços de formação. Será um grande desafio nosso. A gente vem pensando uma série de medidas que envolvem mestrados profissionais, como o próprio professor Jorge Guimarães trouxe, políticas de você fazer formação de preceptor, você já trazer, durante o residente estar fazendo a residência, ele fazer a formação de preceptor ao mesmo tempo, conseguir fazer algumas experiências de formação de preceptores em escala, como a gente já tem algumas experiências no país que a gente tem visto bons resultados, a nossa ideia é ampliar essas questões. Então, nós vemos trabalhando alguns arranjos vêm sendo pensados, mas é um grande desafio, nós temos clareza disso e, obviamente, temos que estar
desse desafio diante da necessidade social e o que nós precisamos garantir para a nossa população. Em parte, hoje, como eu coloquei, nós temos já 1.760 supervisores, esse número tende a crescer, temos 157 tutores do projeto Mais Médicos para o Brasil, esse número ainda tende a crescer. Nós temos uma forte convicção que uma parte desses tutores e supervisores, inclusive pelo mapeamento preliminar que nós fizemos, tem um altíssimo potencial de serem docentes e preceptores. Muitos desses profissionais estão tendo uma experiência muito rica de facilitar processos de integração ensino-serviço no projeto Mais Médicos para o Brasil como tutor e supervisor. Contudo, obviamente, tem que ter uma aposta de formação nesses profissionais, de capacidade de convocação, para que a gente consiga trazê-los de um cenário para atuar nesse cenário dessas ações mais estratégicas. E queria deixar bastante claro que, inclusive, o nome de tutores e supervisores, também teve alguns comentários para isso, é domínio público. Você entra lá no site do Ministério da Saúde, tem lá um link, você clica tutores, supervisores, por unidade da federação, aparece todos os tutores, todos os supervisores, são profissionais, inclusive, que muitos de vocês conhecem e que se dedicam já à formação há algum tempo no país. Bom, é basicamente isso que eu tinha da minha intervenção. Falei muito, né, professor Carline? Mas acho que deu para... Eu fiquei agoniado de manhã, porque eu falei, putz, grilo, tem tanta coisa para falar e eu não consegui falar tudo, mas eu acho que o debate conseguiu provocar algumas questões que eu acho que eram fundamentais para esclarecer para vocês. Nós temos uma última pergunta, e aí depois a gente pode encerrar. É uma pergunta que chegou no final, eu quero, se alguém puder responder. É da Cida de Oliveira, da Rede Brasil Atual. A Sociedade Brasileira de Medicina de Família diz que o programa não conseguiu levar médicos a todos os pontos distantes. Como fazer isso? Eu não entendi a pergunta. A Sociedade Brasileira de Medicina da Família diz que o programa Mais Médicos não conseguiu levar médicos a todos os pontos distantes. Como fazer isso? Até eu entender. Até para saber quais são todos os pontos desse país, né? Não só a Sociedade Brasileira de Medicina de Família, mas, por exemplo, o FMG fez um estudo muito interessante pelo Unescom, que mostrou, eles pegaram as áreas de maior vulnerabilidade do país, eles fizeram um estudo do mapa que nós tínhamos antes do Mais Médicos e depois do Mais Médicos. E, efetivamente, ainda temos algumas áreas de vulnerabilidade que nós não conseguimos preencher ainda, tá? Veja bem, o Mais Médicos ele tem uma questão que é essencial. A gente não impõe, a gente não chega lá e joga o médico lá. Existe essa necessidade da pactuação com o município, que ela é fundamental. Então, a gente sempre faz uma linha, né? Existe todo um trabalho prévio de sensibilização dos gestores, de esclarecimento, de... Todo esse movimento tem toda uma rede de apoio construída entre os ministérios, no sentido de poder incentivar e facilitar esse processo. Contudo, nós temos ainda algumas áreas que, por N motivos, obviamente, cada região talvez tenha uma particularidade para a gente discutir por que não aderiu, né? Talvez algumas áreas. Né? Enfim, a gente teria que fazer um debate particular, área por área. Mas, obviamente, talvez um fator limitador, se eu posso dizer isso, é porque, obviamente, a gente faz oferta, mas existe uma dificuldade, muitas vezes, a adesão do município. Nesse último edital que foi feito agora, a gente também teve um seguinte cuidado para fazer a expansão de mais alguns municípios, né, no sentido de poderem ser atendidos por médicos do projeto Mais Médicos para o Brasil, que foi pensar uma conjunção. O Eider, que gosta muito de falar dessa tríade. O Eider fala assim, qual é a necessidade, né, ou seja, qual é a necessidade, o que aquele lugar está precisando, qual é a oferta, ou seja, o que agora a gente pode ofertar que pode, digamos assim, de uma forma mais equitativa atender às várias necessidades, mas qual a infraestrutura instalada, porque talvez em alguns lugares você não comporte levar mais um profissional ou existe uma condição onde não é possível minimamente o profissional atuar em determinadas localidades. Então, esse último edital, essa tríade necessidade, oferta e infraestrutura, ela foi fundamental como critério para a gente fechar aquele mapa que chegou, que pulou dos 14.462 médicos para os 18.000 e pouquinho, ainda não decorei o novo número, mas foi muito importante para a gente pensar essa expansão agora, trabalhar com essa tríade para pensar critérios de
tanto de inclusão de municípios como de distribuição de médicos. Tá? Muito obrigado. Bem, nós chegamos ao fim dessa reunião de um dia, desse simpósio. Eu acho que a satisfação foi geral, né? Todos gostaram do que ouviram falar e todos também perceberam uma coisa. Quer dizer, é o início de uma discussão que tem que prosseguir. Não pode ficar por aqui e não podemos só ficar discutindo esse aspecto que dominou. Mais médico, não mais médico, que na realidade nós estamos discutindo o país como um todo. Acho que isso tem que ficar muito claro também, né, para ver. Eu, por exemplo, gostaria de situar apenas duas pequenas coisas que eu acho que são importantes. A presença à tarde daqueles que são os atores reais sobre os quais nós agimos. Não é? Quer dizer, que então são os pacientes, é o médico e é o agente de saúde. Foi uma reunião que emocionou todo mundo, que eu percebi isso muito bem. Né? E isso, na realidade, talvez possa ser um novo paradigma também para nós começarmos a idealizar reuniões científicas. Né? As reuniões científicas que eu tenho assistido, francamente, ao longo do tempo, é um rezar o Padre Nosso para o vigário. Chamamos 20 médicos para discutir o mesmo assunto, cada um tem sua opinião, ninguém está muito interessado na opinião do outro. Né? Às vezes, na parte científica, onde está discutindo o aspecto da pesquisa básica, a gente encontra isso, né? Mas na parte mais elevada da clínica, não. Há um sedimento, que me parece, da situação. Abalou realmente, eu senti, o fato dos médicos cubanos e os médicos do mais médicos terem vindo aqui, dos pacientes terem vindo e dos agentes das unidades falarem. Pela primeira vez, nós tivemos um contato com a realidade. Nós tivemos um contato que nos dizem ser a realidade, e muitas vezes esses dizem ser que é a realidade, pelos agentes universitários, pelos agentes públicos, é muito coroado de um tom cor-de-rosa que realmente não é bem assim. Né? Então, essa ideia surgiu de uma outra que eu queria citar aqui, foi a ideia que me ocorreu há 3 meses atrás, ocorreu nesse mesmo simpósio, uma outra reunião que trouxe um resultado muito interessante, que foi: eu estava cansado de realizar reuniões sobre o tema da minha vida, que é a maconha. Né? O uso médico da maconha, eu sempre achei que era uma coisa inacreditavelmente esquecida, ignorada e rejeitada pelos médicos brasileiros. E pela sociedade brasileira, era, na forma de conta, a erva do diabo. Né? Que a gente vai querer a erva do diabo aqui. Então, nós resolvemos convidar para a reunião, durante 2 dias, médicos brasileiros e médicos estrangeiros. Vieram americanos, vieram ingleses e vieram americanos, ingleses, canadenses, para ouvir o que os pacientes brasileiros que estavam tentando tomar produtos à base de maconha e não conseguiam, e que tinham doenças sérias, eles iam narrar para o público, né? E os médicos iam explicar por que eu posso usar, por que eu não posso usar. Bom, o importante disso foi a emoção despertada por crianças epilépticas, filmes que se mostravam crianças com defeitos seríssimos que vieram, as mães trouxeram aqui. Eu não me esqueço até hoje de uma mãe que falou: o tempo que vocês vão ter para resolver, porque o tempo que vocês vão ter tem que ser o tempo da convulsão da minha filha. E ele mostrou o filme da... Então, na verdade, essa é uma coisa que nós podemos citar e começar a pensar um pouco, para mudar um pouco, talvez, essa quase lenga-lenga das reuniões científicas que eu tenho participado ultimamente, sabe, para ver. E aí eu queria fazer uma sugestão. Quer dizer, que nós temos aqui um assunto que me preocupa demais. Eu acho que quando os alunos têm uma opinião, e os médicos têm outras completamente, os professores têm outras completamente, alguma coisa está errada num dos 2 setores. Né? Precisa haver um certo encontro de ideias, né? E simplesmente a aceitação por um grupo das ideias do outro e vice-versa, sem que isso constitua de jeito nenhum numa espécie de uma agressão entre grupos, entre as parcelas, ou então de uma rejeição. Então, a ideia que está me surgindo, que eu queria expor, isso teria que ser o Departamento de Medicina Preventiva que realizaria, né? Temos vários professores aqui, seria o seguinte: poderíamos fazer uma reunião de alunos e médicos, ou alunos, eu diria, mas professores, só, para discutir esse assunto, para chegar muito claramente o que nós achamos, o que nós concordamos. E aí chamamos as agentes, o governo federal, para vir aqui discutir. Bom, essa é a nossa opinião, é isso que nós queremos ouvir de vocês.
como é que vocês reagem a isto. Porque me senti claramente pela carta que eu li, que tipo, o assunto vai muito além do problema mais médico. O descontentamento é grande, é um descontentamento que eu também cultuo desde o tempo que eu entrei aqui, em 1951, quando eu entrei na escola de medicina, que é um contentamento para todos os alunos de medicina que têm de fazer o curso, que não estão satisfeitos quase nunca, eles veem um mundo diferente e veem uma escola também diferente, que narra uma coisa que talvez não corresponda à realidade. Eu só queria fazer uma proposição, não está nada ainda amadurecido, mas é uma ideia que eu gostaria de consultar depois os professores. Vamos tentar fazer uma coisa dessa, quer dizer, 3 vezes reunião entre alunos e professores, ou entre alunos e médicos, né, para discutir simplesmente, porque eles, se eles não toparem a ideia, vai ficar exatamente como eu vivi há 75 anos atrás, quando eu entrei aqui na Escola Paulista de Medicina. E nós temos que encontrar um meio de fazer com que os alunos entendam, né, que é preciso mudar alguma coisa. Por exemplo, eu falei para vocês, não expandi sobre isso, eu vou ler ainda a minha proposição há 35 anos, 30 anos por aí, que eu achei que a Escola Paulista para andar deveria fechar o ambulatório e abrir mini ambulatórios no interior e tirar a radiopatrulha da frente. Porque naquela época ainda os pobres conseguiam protestar um pouco mais quando eles ficavam 5, 6 horas na porta, de vez em quando um se explodia e fazia um escarcéu, com toda a razão do mundo, né? E não aguentava ficar 6, 7 horas numa fila de pé para esperar um médico que às vezes não chegava. Então, na verdade, eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria muito de discutir com toda a franqueza possível, para ver se é possível fazer isso agora. Eu acho que o problema já chegou, né? O momento já chegou, está chegando aí. Vai ser feito independente da vontade da gente ou não, para ver. Bom, eu queria só fazer os agradecimentos agora, evidentemente, aos colegas, companheiros, lutadores pela mesma luta de Brasília, que vieram aqui dar o apoio para a gente. Pode até haver algumas discordâncias que eu não senti, mas pode haver, e natural que haja. A todos vocês que aqui compareceram, né, quero dar um abraço especial, fraterno, amigo, de irmão, né, de brasileiro para cubano, aos cubanos que aqui vieram, ao Roilton, que fez o possível e impossível para trazer todas as pessoas aqui, conseguiu as verbas, inclusive, que ainda não chegaram, Roilton, não sei o que você está fazendo. Mas bem, vamos de chegar. Né? E também um agradecimento muito especial, gente. Eu não sei onde é que está a Graziela. A Graziela está... Foi ali, embora. Ela ali. Está ali, Graziela. Né? Ao André Bigal. Esses dois são pós-graduandos iniciantes da gente. Ela não, era pós-doutoranda já. Até retardou, acho que um pouco a viagem dela, ganhou o pós-doutorado para os Estados Unidos. Eles foram praticamente a instituição contratada para fazer essa campanha. Eles fizeram tudo, praticamente tudo. Não contratamos nenhuma grande instituição que veja aluguel, não sei o que e tal. E nós conseguimos alguma verba, conseguimos fazer um café fantástico, né? Eu achei muito bonito, muito bom o café. Também, além de vocês dois, tem a Gabriela, que é professora, que ela não está aqui presente, está com a filha. Ela tem a filha com problema de saúde, teve que sair, né? E todos mais, aos recém-mestrandos. Tivemos 3 ou 4 mestrandos que começaram aqui, também entraram na fantasia, que eu acho que isso é importante. Aliás, esse é o tipo de aluno de pós-graduação que eu gosto de ter, viu? Que entra e veste a fantasia da instituição. Está lá o dia inteiro para tudo e cresce junto com a gente. Isso é uma coisa que eu acho fundamental. E a vocês, cubanos, eu estive lá em Santiago de Cuba, em novembro ou dezembro agora, né? Amei como amei da primeira vez que eu lá estive. Encontro assim uma identidade de afeto, que é muito raro se encontrar. É daquele afeto que a gente chega lá e encontra a pessoa que me abraça porque eu sou brasileiro e eu quero abraçá-lo porque ele é cubano. Isso é uma coisa muito rara, extremamente preciosa, né? E esse afeto que eu senti em vocês quando vêm ao Brasil, e eu sinto que vocês vestiram a camisa. É uma coisa assim extremamente importante, interessante, vestiram a camisa mesmo, né? E quem disse isso foram as pacientes. E foram as chefes que estavam se referindo. Então, na realidade, eu fico muito grato, como brasileiro que sou, como ex-paciente que fui, né? De que realmente vocês podem realmente mostrar alguma coisa
não digo que a gente tem que aprender, talvez reaprender, porque eu acho que a medicina no passado, inclusive aqui na minha escola de medicina, ela foi bem diferente. Eu acho que nós entramos muito no mundo moderno da globalização, da instrumentalização, e esquecemos aquilo que vocês comentaram várias vezes, conversar com o ser humano, que é uma coisa que eu acho absolutamente fundamental, e que é o Departamento de Medicina Preventiva, que possibilitou a fazer, tem feito, procurando fazer, eu diria com alguma dificuldade, porque eu entrei de novo no Departamento de Medicina Preventiva. Mas eu acho que é preciso que realmente nós começamos a mudar o paradigma do relacionamento de ser humano dentro da nossa escola de medicina, e eu acho que nós começamos a aprender isso de uma maneira muito importante com todos nós. Então, olha, eu já estou, como eu digo, eu tenho uma poesia que eu sempre repito, porque é a poesia da minha vida, né? É de uma mulher que aos 67 anos escreveu uma poesia, ela tinha sido analfabeta até os 57, prostituta. E ela escreveu um poema chamado Eu Sou. E essa poetisa começa assim: eu sou um para trás que não tem frente. E eu me sinto muitas vezes, eu tenho um para trás que não acaba mais, né? Quase 85 anos. Quanto para frente eu tenho, né? Mas eu pretendo ter mais para frente, sim. Pretendo continuar, enquanto puder, estar junto, discutindo com todo mundo. Olha, eu quero agradecer em nome do Departamento de Medicina Preventiva, agradecer demais em nome da Unifesp, agradecer a todos vocês essa alegria que a gente sentiu aqui nessa reunião. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela presença e um bom fim de tarde a todos.